O subcontinente indiano é um dos berços mais antigos da civilização humana, conhecido por sua diversidade étnica e religiosa, conquistas culturais e arte única. Ao longo de milênios, poderosos impérios se sucederam aqui, mas o Império Gupta ocupa um lugar especial entre eles, que proporcionou à Índia sua clássica Era de Ouro. Essa dinastia, que governou do século IV ao c.D., deixou um legado de arte refinada, cientistas e poetas notáveis. E também mudanças significativas em religiões como o hinduísmo, o budismo e o jainismo. Então, meu nome é Semyon e bem-vindo ao canal Amazing History, onde contamos para você os momentos mais interessantes da história do mundo antigo e da Idade Média. E neste vídeo você vai aprender sobre a Índia, o Império Gupta, o maior estado da Índia clássica, seus governantes, conquistas e muito mais. Antes de continuar, peço que não se esqueça de apoiar o canal sendo membro no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos felizes com seus likes, sua inscrição e, é claro, seus comentários gentis. Vamos direto ao assunto do episódio. Nossa compreensão do Império Gupta se baseia em duas fontes principais: obras literárias, como as do poeta Kalidasa, que supostamente viveu durante o reinado dos Gupta, e descobertas arqueológicas, incluindo moedas e monumentos arquitetônicos. Graças às inscrições em moedas, à arte dos templos e às inscrições em sânscrito, os historiadores podem reconstruir a cronologia do governo dos Gupta e os principais valores de sua sociedade. No entanto, é importante lembrar que essas fontes muitas vezes são tendenciosas, pois geralmente exaltam os governantes daquela época. Por isso, elas devem ser analisadas de forma crítica e em um contexto acadêmico. A origem do Império Gupta remonta ao período de fragmentação do subcontinente indiano após a queda do Império Maurya, que existiu do século IV ao II a.C. Nesse período de transição, várias dinastias, como os Kushanas e os Sakas, surgiram e desapareceram no noroeste do subcontinente. A planície do Ganges também foi palco de constantes mudanças, onde o poder de dinastias como os Vakatakas e os Kshatrapas ora se fortalecia, ora se desintegrava. Em vastos territórios, continuava a existir a influência dos povos Adivasi, tribos indígenas de várias regiões. A memória dos Mauryas, que conseguiram uma unificação significativa da Índia, permanecia importante na consciência cultural dos governantes, pois somente eles conseguiram se aproximar da unidade do subcontinente. A dinastia Satavahana, que governou na Índia Central, continuou a tradição de patrocínio à literatura e à religião, promovendo o desenvolvimento do sânscrito como língua de alta cultura, e não apenas de rituais religiosos. A situação religiosa na Índia naquela época era muito diferente da atual. O budismo e o jainismo, que hoje representam minorias, eram religiões influentes entre os governantes, a nobreza e os comerciantes. O hinduísmo também estava passando por mudanças significativas nessa época. Antes da nossa era, dominava a tradição védica, ou vaidika, com a adoração de muitos deuses, como Indra, o deus do trovão, Agni, o deus do fogo, Varuna, o deus dos oceanos, e Surya, com Chandra, as divindades do sol e da lua, de acordo com os textos védicos. No entanto, nesse período, começou a formação do culto a Vishnu e Shiva, assim como a criação de textos da tradição purânica, como o Bhagavata Purana e o Vishnu Purana. Esses novos textos começaram a popularizar conceitos de devoção e elevaram Vishnu e Shiva ao status de divindades centrais, o que prenunciou o hinduísmo, que se tornaria a forma dominante nos séculos seguintes. Esse período de transição, rico em novos movimentos religiosos, coincidiu com uma época em que a Índia estava dividida e à beira de mudanças. Foi nesse momento que os Guptas assumiram um papel central na história, conseguindo unificar uma parte significativa da Índia e exercendo uma forte influência sobre o patrimônio cultural e religioso da região.
Os Guptas fundaram seu império em Magadha, uma região de rica história, onde séculos antes havia surgido o grande Império Maurya. O estabelecimento dos Guptas, no mesmo centro de poder imperial, permitia traçar paralelos com os Mauriyas, o que fortalecia a legitimidade da nova dinastia aos olhos dos vizinhos e dos súditos. Essa ligação simbólica ajudava os Guptas a se apresentarem como legítimos herdeiros do poder unificador sobre a Índia, já que o passado prestigioso da dinastia Maurya era associado a um estado forte e unificado. O fundador da dinastia provavelmente foi Shri Gupta, cujo reinado teria começado por volta da metade do século III a.C. Embora quase não tenham sobrevivido evidências diretas, como moedas ou inscrições, de sua época, ele é mencionado em fontes posteriores, inclusive nos relatos de peregrinos chineses, o que confirma seu papel na formação da dinastia. Shri Gupta lançou as bases do império, estabelecendo controle sobre pequenos territórios de Magadha. Seu neto, Chandragupta I, tornou-se um governante mais ativo, expandindo significativamente a influência dos Guptas por meio de casamentos e conquistas, incluindo a submissão das tribos Nagas na Índia Central. É justamente a partir do seu reinado que começa uma expansão territorial significativa, o que é confirmado pelas moedas cunhadas nessa época, nas quais estão representados arpistas elegantes, arqueiros e divindades hindus. Esses símbolos refletem o desejo de Chandragupta I de se mostrar como um monarca unificador e patrono das artes, além de um governante com ambições de conquistador. Após Chandragupta I, o governante mais influente do Império Gupta foi seu filho Samudragupta I. Ele ficou conhecido como um guerreiro notável e patrono das artes. Sob sua liderança, o Império expandiu significativamente suas fronteiras. Samudragupta derrotou os Kshatrapas ocidentais da dinastia vizinha dos Vakataka e venceu os Sakas. Segundo a tradição, seu corpo carregava as marcas de centenas de feridas de batalha, o que conferia a Samudragupta características heróicas. As informações sobre o período de governo de Samudragupta foram preservadas em forma de uma inscrição elogiosa, composta pelo poeta Harishena e gravada na mesma coluna em Allahabad, na qual o rei Ashoka, da dinastia Maurya, havia esculpido seus decretos séculos antes. Essa inscrição foi composta em sânscrito refinado e é uma obra complexa que descreve o processo militar, os feitos de Samudragupta, seu patrocínio às artes e instituições religiosas, assim como sua visão do poder real como uma missão elevada e divina. Samudragupta usou inscrições como essas para criar e fortalecer a imagem de Chakravartin, um governante que traz paz e prosperidade. Seu título, Maharaja Raj, ou seja, Rei dos Reis, também enfatizava seu status, indicando sua supremacia sobre os povos e governantes subordinados. Chandragupta II, sucessor de Samudragupta, também conhecido como Vikramaditya, consolidou e expandiu o Império Gupta, alcançando um florescimento cultural significativo. Seu reinado é considerado uma época de grande patrocínio às artes, incluindo os Navaratnas, as 9 joias. Assim era chamado o círculo de estudiosos, poetas e filósofos notáveis, entre os quais estava o famoso poeta Kalidasa. Kalidasa, autor de grandes obras que exaltavam seu governante em um requintado sânscrito, considerado a língua dos deuses. Embora a ideia de um círculo de estudiosos e poetas próximos à corte tenha surgido antes dos Guptas, foi essa dinastia que a tornou um padrão popular, posteriormente adotado por dinastias do sul até o sudeste asiático. Além disso, Chandragupta II se destacou como um conquistador bem-sucedido, expandindo a influência do império, especialmente no noroeste, ao derrotar os Kshatrapas ocidentais, e anexando importantes centros comerciais como Surat e Ujjain. Essas conquistas fortaleceram a posição econômica dos Guptas, abrindo rotas marítimas e rotas comerciais prósperas para a Ásia Central e o Mediterrâneo.
Esse período foi descrito pelo monge chinês Fa Xian, que viajou pela Índia e destacou a justiça do governo, o desenvolvimento das cidades e a atitude favorável ao budismo na corte de Chandragupta Bulshubhash. Gandham. Chandragupta II também apoiava ativamente a diversidade religiosa. Embora provavelmente ele pessoalmente favorecesse o culto a Vishnu, seu apoio se estendia a templos budistas e a vários templos hindus, demonstrando tolerância em relação a diferentes crenças religiosas. Os governantes indianos, ao contrário das monarquias com religiões dominantes, frequentemente apoiavam várias crenças. E Chandragupta II contribuiu para essa tradição, fazendo doações e concedendo terras a diversas confissões, o que fortalecia o status e o prestígio de seu reinado. Após a morte de Chandragupta II, o trono passou para seu filho Kumara Gupta I. Assim como seu pai, ele patrocinou todas as principais religiões, incluindo o budismo, o hinduísmo e o jainismo, e continuou a tradição de doações de terras. Seu reinado garantiu estabilidade e prosperidade ao império, além de fortalecer a unidade cultural e religiosa. Seu sucessor, Skandagupta, entrou para a história como um grande guerreiro, como evidencia a inscrição na coluna de Bitar, que descreve sua vitória sobre os Heftalitas, que invadiram pelo noroeste. Esse sucesso, no entanto, exigiu recursos e esforços significativos para proteger as fronteiras do império. Skandagupta foi o último grande rei da dinastia, pois seu reinado marcou um período em que os Guptas ainda mantinham o controle sobre suas terras e resistiam a ameaças externas. Governantes posteriores, como Narasimha Gupta, continuaram a fortalecer a defesa, mas já não tinham os mesmos recursos e força que seus predecessores. A partir desse momento, o Império Gupta entrou em um período prolongado de declínio, cada vez mais assumindo uma postura defensiva, até que, por fim, perdeu seus territórios devido à pressão de invasões externas e crises internas. Agora, tendo concluído a revisão dos governantes da dinastia Gupta, vamos mergulhar nas características da sociedade que prosperou sob seu domínio. O período do seu governo foi uma era de ouro para a ciência, a arte e a literatura indianas. Foi nessa época que o grande matemático e astrônomo Aryabhata atuou, cujos trabalhos foram fundamentais para o desenvolvimento da álgebra e da trigonometria. A ele, frequentemente, são atribuídas as primeiras conceituações precisas do número zero e da forma do sistema decimal, o que teve uma influência revolucionária na matemática. Na astronomia, os estudiosos da dinastia Gupta frequentemente se baseavam em trabalhos greco-romanos, adaptando-os às realidades locais e acrescentando seus próprios refinamentos e acréscimos, criando assim uma tradição científica Gupta única. A era Gupta também é conhecida como o amanhecer da literatura sânscrita, que se espalhou amplamente graças ao generoso patrocínio dos reis. Poetas notáveis, como o já mencionado Kalidasa, tornaram-se famosos por obras criadas em um estilo único para aquela época. Nas inscrições daquele período, por exemplo, na coluna de Ashoka, refletem-se tanto os talentos literários da época, quanto a ideologia e o prestígio dos reis, o que proporcionava aos Gupta uma forte influência política no território da Índia. Gêneros literários como o Kavya, um estilo de prosa e poesia altamente artística, também floresceram nesse período. Nele eram usadas metáforas refinadas e formas complexas. A era Gupta também foi um período de florescimento da tradição filosófica indiana, desenvolvida por todas as 6 principais escolas do pensamento hindu: Vedanta, Mimamsa, Samkhya, Yoga, Vaisheshika e Nyaya. Foi justamente nessa época que muitos filósofos e pensadores sistematizaram e aprofundaram ideias que se tornaram clássicas na filosofia indiana e permanecem importantes na cultura indiana contemporânea. O Império Gupta às vezes é visto como um período de declínio dos povos no subcontinente indiano. No entanto, historiadores modernos questionam esse ponto de vista. Pesquisas mostram que a maioria das cidades continuou sendo centros econômicos e culturais dinâmicos. Apesar do foco do Império Gupta na agricultura e na extração de minerais,
A base da economia e da estrutura social realmente era composta por comunidades agrícolas e assentamentos em regiões de mineração. Mas isso não significava o declínio da sociedade urbana. Em vez disso, os Guptas organizaram um sistema complexo de administração, no qual impostos e funções administrativas eram frequentemente delegados à elite local e a líderes religiosos, que desempenhavam um papel fundamental na gestão da terra e na manutenção da ordem. O sistema administrativo dos Guptas era institucionalmente flexível e baseado em controle descentralizado. Príncipes e governantes locais que se submetiam aos Guptas recebiam consideráveis poderes administrativos. Uma rede eficiente de ministros e conselheiros, juntamente com um sistema de delegação de funções para tribos locais e líderes religiosos, permitia à dinastia Gupta administrar um vasto território sem a necessidade de uma centralização rígida. Os Guptas usavam alianças matrimoniais como ferramenta diplomática. Numerosos casamentos entre governantes das dinastias fortaleciam alianças com reinos vizinhos, ajudando a manter o equilíbrio entre campanhas militares e relações econômicas. Esse sistema multifacetado de administração e diplomacia permitiu aos Guptas criar um império próspero e estável, conhecido por seu legado cultural e filosófico. A arte dos Guptas incorporou tradições de escolas artísticas. As escolas de Mathura, Gandhara e Varanasi deixaram sua marca nas esculturas e relevos Guptas, conhecidos por sua sofisticação e ornamentos. Neste período, observa-se uma representação cada vez mais frequente de divindades hindus como Vishnu e Shiva, o que coincide com o renascimento e a disseminação do hinduísmo. Por exemplo, o templo Dashavatara, em Gaudiya Diogarha, dedicado a Vishnu, contém cenas esculpidas onde Vishnu está deitado sobre a serpente Shesha e sua esposa Lakshmi é retratada sentada aos seus pés. Essa representação de Vishnu como um governante pacífico simboliza a tranquilidade e a prosperidade, importantes para a sociedade Gupta. Junto com os monumentos hindus, na época do Império Gupta, também havia relevos e estátuas budistas e jainistas de bodhisattvas e tirtânkaras, o que indica tolerância religiosa e diversidade. Os templos e monumentos religiosos eram centros espirituais e também exerciam funções práticas. O complexo Udayagiri, por exemplo, incluía sistemas de abastecimento de água, o que demonstra o papel importante dessas construções para a irrigação das terras agrícolas. Udayagiri também é famoso pela estátua de Varaha, o avatar de Vishnu na forma de um homem javali, que, segundo o mito, salvou a terra do dilúvio. Voltada para o sol nascente, essa estátua simboliza o poder espiritual e o papel do templo no controle dos recursos hídricos, recursos dos quais dependia o bem-estar da população local. Já mencionei que os Guptas apoiavam todas as principais confissões religiosas da Índia. Muitos templos e comunidades religiosas recebiam apoio do Estado, incluindo universidades como Nalanda, que, embora estivesse sob influência budista, prosperava como um centro acadêmico que promovia o intercâmbio de conhecimento. No entanto, o hinduísmo continuava ocupando uma posição dominante na vida religiosa e social, especialmente a casta dos Brahmanes, já que os próprios Guptas eram adeptos do hinduísmo. Os Brahmanes, que desempenhavam funções administrativas e astrológicas, recebiam extensas doações de terras e aldeias isentas de impostos, o que fortalecia seu status na sociedade e influenciava a vida econômica do império. Durante o governo dos Guptas, o antigo panteão védico foi gradualmente cedendo lugar ao Vaishnavismo e ao Shaivismo, onde Vishnu e Shiva eram venerados como as divindades supremas. Os monarcas frequentemente associavam seus papéis reais com os aspectos sagrados de Vishnu como protetor e de Shiva como destruidor. Textos sagrados, como os Puranas, que se desenvolveram nessa época, refletiam as novas realidades políticas e culturais, difundindo ideias que contribuíam para a consolidação do poder. Além disso, outras correntes do hinduísmo também foram preservadas e desenvolvidas, como o Shaktismo, relacionado à adoração da deusa Devi, assim como cultos menos difundidos de Surya e Skanda.
Os últimos governantes da dinastia Gupta enfrentaram dificuldades políticas e processos de descentralização, o que estava relacionado tanto a conflitos dinásticos internos quanto a invasões vindas do noroeste. Após a morte de Skanda Gupta, seu poder foi enfraquecendo gradualmente e no final do século VI d.C., o império se desintegrou. Embora o poder político dos Gupta tenha desaparecido, seu legado cultural e religioso deixou uma marca indelével na história da Índia, que persiste até hoje. Por hoje é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.